Se você acha a harmonia difícil, existe uma grande chance do problema não estar na harmonia, mas na forma como você começou a estudá-la, porque muita gente tenta aprender acordes, campo harmônico, até harmonização, sem dominar um fundamento que conecta tudo isso, os intervalos musicais. Eu sou o João Vital, graduado em música pelo FMS, mestre em teoria e análise musical pela USP, e aqui eu te ajudo a compreender a música de forma organizada, para realmente entender o que está acontecendo nas músicas, não apenas decorar teoria pela teoria. Muita gente começa os estudos por assuntos isolados, primeiro intervalos, depois acordes, escalas, campo harmônico, como se fossem uma espécie de blocos separados, né? O problema é que quando os assuntos aparecem desconectados, a pessoa ela tenta, até aprende os acordes, algumas fórmulas, mas não entende a relação entre esses conceitos. E é exatamente aqui que nasce uma sensação de que a harmonia é complexa, é complicada, porque na prática você tenta entender acordes sem compreender como eles são realmente construídos. Tenta entender escalas sem perceber a lógica intervalar e depois, no final, isso tudo parece meio abstrato. Pensa numa música que você conhece, uma pequena mudança de distância entre as notas muda completamente a sonoridade, né, a sensação musical ali. E isso não é aleatório, né? Até me contem nos comentários, quando você começou a estudar harmonia, né, o tema intervalos realmente fizeram sentido para você ou parecia só mais um assunto teórico, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sétima, nona. Se você realmente entende intervalos, muita coisa começa a fazer sentido de forma quase automática. Porque escalas, por exemplo, são construídas por relações intervalares. Acordes surgem de empilhamentos intervalares. Função harmônica começa a ficar mais claro, né, mais rápido o seu pensamento, quando você entende, né, a relação do intervalo de tensão, de repouso entre os sons. Até a harmonização passa a fazer mais sentido, porque você começa a enxergar possibilidades e proximidades sonoras. Percebe como o acorde soa, de uma maneira determinada, e obviamente, né, como eu falei, isso não é aleatório. Né? Existe uma construção intervalar gerando esse resultado. E daqui a pouco eu vou te mostrar o erro que faz muita gente estudar harmonia por anos e ainda sentir que sempre está começando, né? O erro é estudar um conteúdo sem construção, é aprender um assunto como se ele não tivesse ligação com o outro. E isso cria um efeito muito comum. O músico aprende muita coisa, mas entende pouco. Inclusive, eu lembro de uma aluna na faculdade que eu tive no final do semestre, ela falou uma coisa curiosa, assim, que ela falou: ah, que pena que você não vai dar continuidade na matéria, né? E depois uma coisa assim ficou marcada, assim, porque ela falou assim, né? Você passou muito exercício, né? E como a gente era obrigado a fazer, eu realmente consegui aprender o conteúdo, né? E isso mostra uma coisa importante, né? Entender a música não acontece só assistindo uma aula, né? A gente precisa praticar, né? Aplicar e organizar esse aprendizado, né? Não pode ser só entender, tem que ter uma prática. Por isso que, quando eu ensino harmonia, a minha preocupação nunca é simplesmente entregar um conteúdo isolado. É organizar o conceito para que ele faça sentido, né? Quando eu não consiga compreender a música na prática. Inclusive, na academia de harmonia aplicada, os exercícios têm um papel muito forte, né? E exatamente por isso, ele ajuda a transformar o entendimento, né? A compreensão real. Quando os intervalos começam a fazer sentido, você para de enxergar a teoria como assuntos isolados, separados, né? Você começa a perceber por que os acordes são formados daquela forma, entender a função harmônica, começa a enxergar caminhos de harmonização e até mesmo a composição ganha uma outra profundidade, porque as escolhas deixam de ser aleatórias, né? Para de ser aquela coisa empírica, né? Você começa de fato a compreender o que acontece dentro da música. E se você quer continuar entendendo como a harmonia realmente funciona, assiste esses outros vídeos no canal aí, porque eles vão complementar exatamente o que eu te mostrei aqui nessa aula. Até mais!